Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo o entendimento humano encha o seu ser, preencha todo o seu ser, transborde no seu ser, para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, vocês estão bem? Vocês estão bem? Hoje, dia 26 de junho de 2024. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede de presente. Né? O tempo que nós recebemos do Senhor de presente, Deus nos dá uma porção de tempo durante a nossa vida. Né? E é só você pensar que um dia você teve 18 anos, mas não tem mais. Não sei, se tiver alguém que está orando comigo, que tem 18 anos, um dia você teve 6 e já não tem mais, entende? Então o tempo, ele é uma fonte de... é um recurso esgotável. Esgotável. O Senhor deu uma porção finita para cada um de nós. Ele deu uma porção ali. Tantos dias, tantas horas, tantos segundos você vai estar nessa terra. E como nós temos usado o nosso tempo, como nós temos organizado o nosso tempo. Eu estava lendo aqui agora no livro, deixa eu ver se eu acho aqui rápido, que o autor fez a quantidade de horas que a gente tem pela semana. Ele fez aqui, eu devia ter marcado, eu li, mas eu achei tão interessante, porque são coisas que a gente tem que saber de cabeça, né? Eu preciso decorar essas coisas para poder falar, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque nós temos uma quantidade de tempo que ele é completamente limitado, entendeu? Então a gente não tem condições de esticar o nosso tempo. Não temos condições, por mais que você tenha dinheiro, recursos, seja legal, eloquente, não temos, não estou achando, mas amanhã eu vou ler esse capítulo aqui de novo, que é do livro que eu estou lendo para vocês. Hoje eu li o capítulo 5. Aliás, eu indico para vocês a leitura desse livro, né? Eu já li esse livro todo e muitas das coisas, muitas das minhas rotinas, eu aperfeiçoei com a leitura desse livro. Esse livro ele não está mais à venda, mas eu estou fazendo, que ele está esgotado, mas eu estou fazendo a leitura. Hoje eu fiz a leitura do capítulo 5, mais tarde eu vou postar. E eu indico que vocês ouçam enquanto estão fazendo as coisas na sua casa, ouçam novamente. Para mim está sendo um aprendizado novo, porque o Espírito Santo ele usa as mesmas palavras para falar outras coisas ao nosso coração. E está sendo muito rico para mim. Hoje eu já tirei lições assim que eu já vou aperfeiçoar o meu tempo de oração com Deus com os ensinamentos que eu li da outra vez, mas eu não absorvi, porque eu absorvi outras coisas. Então, assim, as coisas que eu já tinha absorvido, eu passei, né? Dando glória a Deus porque elas estão na minha rotina, mas outras coisas eu estou aperfeiçoando. E hoje eu estava lendo o capítulo 5 e tem coisas que eu devo fazer, coisas diferentes que eu tenho que acrescentar à minha rotina de oração, ao meu tempo de qualidade com o Senhor, né? E é muito legal porque é a obra do Espírito Santo, sabe? Antes de eu ter esse conhecimento da leitura, dessa leitura assim específica sobre oração, eu sempre falei sobre o tempo de qualidade com o Senhor, a consistência, você separar um tempo, né? Assim, aos olhos assim, humanos é meio estranho você falar que precisa de um tempo para orar, porque Deus sabe de todas as coisas, mas a gente precisa separar um tempo sim, de qualidade para o Senhor, um tempo para não ter o celular incomodando, um tempo para você desligar de tudo. A gente precisa disso, sabe? E esse livro é um dos livros que eu fiz a leitura e que são muito ricos, que trazem muitas informações assim que são muito úteis para poder enriquecer nossa vida de oração, sabe? Então eu indico fortemente que você comece a ouvir esse livro que eu estou lendo, entendeu? Que estou lendo que é para a obra de Deus. Acho que o próprio autor do livro fala sobre que o Senhor tem chamado muitas pessoas à oração. Todos nós somos chamados à oração. Os cristãos precisam ter esse chamado, ouvir que é para todos nós, sabe? Então a gente tem que se aperfeiçoar nisso sim.
tem que se aperfeiçoar. A gente é bom naquilo que a gente faz muitas vezes. Não que a gente vai ficar um dia bom na oração, a questão não é essa. A questão é que a cada dia a gente avança. Avança um pouco mais, avança um pouco mais, avança um pouco mais, entende? O meu tempo de oração no começo da minha jornada era um. O meu tempo hoje é outro. Antigamente eu ficava que a hora não passava. Hoje em dia a hora passa voando. Quando eu vejo, já acabou o tempo de oração, eu já tenho que acordar a Isadora, eu já tenho que fazer as coisas, entendeu? Então, assim, a gente precisa separar esse tempo para tudo na nossa vida, sabe? Hoje nós vamos orar pela nossa saúde, sabe? Não tem, assim, é uma das coisas que mais nos deixam fragilizados é quando estamos doentes ou quando um ente querido nosso, um amigo querido nosso está doente. Isso daí deixa a gente muito fragilizado. E como é que você suporta esses dias difíceis? Com uma vida consistente de oração, meus irmãos. A gente precisa disso. A gente precisa se alimentar. A gente precisa se alimentar diariamente. Sabe? A gente precisa disso. Entende? Eu vejo que é deixado de lado. Só ora quando dá tempo. Quando dá tempo que eu estou na correria, que eu não consigo acordar cedo. Irmãos, por favor, parem de desculpas. Parem de desculpas, porque quando precisa ir para uma praia, para uma viagem, a pessoa que não acorda cedo, acorda cedo. Sabe, quando precisa fazer alguma coisa, um serviço para o trabalho extra, dá tempo, arruma tempo. Sabe, a gente sempre arruma tempo porque é importante, sempre, para tudo. Sabe, então assim, a gente precisa separar um tempo de qualidade para o Senhor, de preferência as primícias do seu dia. As primícias do seu dia. Ai, Michele, eu oro e durmo orando, sentado. Eu também, irmãos, eu também. O que eu faço? Eu fico em pé, eu oro em pé. Às vezes eu me ajoelho, quando eu coloco o rosto no chão e fecho meus olhos, eu durmo. Então eu preciso orar com os olhos abertos, sabe? Então assim, você vai adaptando a sua rotina, sabe? Não existe um padrão. O que você tem que ter é um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus. Como você vai orar, se vai ser em pé, sentada, de joelhos, não importa. O Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar com você. Mas para isso você tem que falar com Ele primeiro. É uma via de mão dupla. Se você for ver na palavra de Deus, a palavra de Deus, quando Deus fala conosco, é todo condicional. Se você cumprir os meus estatutos, eu farei isso. Se você me obedecer, se você perdoar os seus pecados, eu perdoo os seus. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem participação nesse negócio. Nós temos uma participação ativa na nossa vida espiritual. Nós precisamos nos esforçar para isso, porque não é natural. Não é natural, porque a nossa carne não quer isso. A nossa carne vai nos dar preguiça, a nossa carne vai nos dar sono, a nossa carne vai nos fazer se coçar. Eu me coço toda quando eu estou orando. Uma coceira que eu não sinto no dia inteiro, eu me coço inteira. As minhas costas coçam absurdamente quando eu estou orando. Só quando eu estou orando, né? E é sono demais, é preguiça, é pensamentos aleatórios. Tudo isso acontece porque a carne não quer que você ore. Entenda, irmãos, a carne não quer isso para você. Não espere ter vontade de orar para orar, porque você não vai ter vontade. Você vai ter um chamado do Espírito Santo. Um chamado do Espírito Santo à oração. E aí você vai cultivando. Você precisa se esforçar. Se esforçar. Você precisa ter discernimento e sabedoria, que você precisa disso. Mais do que a comida que você tem para comer, sabe? Porque tudo isso daqui vai passar, né? Ah, Michele, você falou que eu tenho que orar mais do que eu preciso mais disso do que a comida que eu tenho para comer. A questão não é essa, a questão é a sua prioridade. Porque o nosso Deus, Ele é provedor, Ele não vai deixar faltar nada para você. A gente tem que descansar no Senhor nisso. Ai, estou com muita dificuldade. Sim, eu sei, irmãos ou irmãs, a gente tem dificuldades em vários aspectos da nossa vida, que a gente até se preocupa, mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor e a gente precisa ter uma vida consistente de oração, porque quando você tem uma vida consistente de oração, qualquer problema que você tenha, seja doença, seja familiar, seja de ordem financeira, no seu trabalho, você vai nadar de braçada, porque você sabe que quem vai na sua frente é o Senhor. Eu li um versículo aqui agora, que eu leio todos os dias, que ele é um dos versículos que o Senhor me confiou, me entregou para o ministério de oração, e eu vou ler esse versículo para vocês. E é bem isso que o Senhor faz conosco diariamente. Tá? E depois eu já vou começar a nossa oração. Diz assim lá em Juízes 4, versículo 14 e 15.
E Débora disse a Baraque. Eu sempre falo assim, Débora disse a Michele. Então, e Débora disse para você, meu irmão, levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Císera na tua mão. Quem é Císera? O inimigo. Não saiu o Senhor diante de ti? O Senhor não saiu diante de ti, meu irmão? Então Baraque, então você desceu o monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Císera. O Senhor derrotou o inimigo. Ou seja, você tem que ir para a batalha. Mas quem luta não é você, é o Senhor, meu irmão. E hoje o Senhor está dizendo para você que está lutando por você. Tome posse dessa verdade. Isso é uma verdade que está na Bíblia. Tome posse dessa verdade. Viva essa realidade. Viva a realidade que o Senhor tem para você. E a realidade que Deus tem para nós está na palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, amado Rei, soberano Deus, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E é incrível ter essa consciência de que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor nos criou, nos formaste, nos geraste antes da gente vir para o útero das nossas mães. O Senhor já tinha estabelecido propósito para a nossa vida, porque o Senhor é presciente antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia que eu estaria aqui orando. E o Senhor já sabe quais as pessoas que vão orar comigo. Porque eu estou aqui gravando, ainda vou postar, fazer todo o procedimento. E o Senhor já separou todas as pessoas que vão orar comigo. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada pessoa que vai orar comigo, pela família dessa pessoa que está aqui representada. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque já vai quase completar 1 ano desse ministério. Eu sou muito grata a Ti por poder servir ao Teu reino, Senhor. Glórias e glórias a Ti. Querido Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Senhor, nós temos a responsabilidade de ter uma vida reta diante de Ti, buscando a santidade diariamente, Senhor. Não permita, Senhor, não permita que a gente entenda que determinados comportamentos é nada a ver. Não, Senhor, tudo é muito relevante para o reino. Nós não podemos dar margem a Satanás nos iludir. Senhor, nos fortaleça nesse dia, nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos que somos separados e tudo que a gente faz, tudo, do tomar banho, ao tomar café, ao caminhar na rua, ao olhar para alguma coisa ou para alguém, tudo precisa ser para a Tua glória. Então, quando nós olhamos e aquele olhar não é para a Tua glória, que a gente desvia o olhar. Se a gente for se alimentar de uma forma que não é para a Tua glória, que a gente não se alimente naquela quantidade, que a gente entenda que tudo é para a Tua glória. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu rogo a Ti, Santo Espírito, nos dê a sensibilidade de ouvir a Tua voz e nos incomode quando fizermos algo que não agrada, para que possamos nos consertar, nos arrepender e não fazer novamente, e nos consertar em nome de Jesus. Pai querido, eu venho orar nessa manhã pela nossa saúde, Senhor, nossa saúde. Senhor, cuida da nossa saúde. Senhor, visita cada irmão que está aqui orando comigo neste dia. Senhor, visita a sua família, os seus amigos. Senhor, visite a minha comunidade de fé, a comunidade de fé de cada irmão que está aqui. Senhor, visite, meu Pai, porque são muitas as pessoas que estão enfermas, são muitas as pessoas que estão internadas, são muitas as pessoas que estão em casa fazendo tratamento, são muitas as pessoas que estão doentes, mas não podem parar porque precisam trabalhar ou cuidar dos filhos. Senhor, são muitas as situações. Então, Senhor, eu clamo a Ti o milagre, Senhor, eu clamo a Ti que a Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã e que dura para sempre, preencha, meu Pai, a vida de cada pessoa. Senhor, que nós tenhamos a esperança em Ti, a fé no invisível, porque sem fé é impossível Te agradar, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sendo uma situação muito dolorosa, que esteja passando por um tratamento muito doloroso, Senhor, sustente esses irmãos, sustente, meu Pai, sustente, porque eu sei, meu Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito, que a Tua vontade é essa, meu Pai. Mas, Senhor, eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que deu refrigério a esse irmão. Senhor, nós não entendemos os Teus desígnios. Ao ler as cartas de Paulo, nós podemos ver que Paulo tinha uma doença. Porque numa das passagens ele diz
Ele diz para os irmãos aos quais ele está se direcionando: eu sei que vocês dariam para mim os seus olhos, se fosse possível. Então nós vemos que Paulo, ele tinha uma enfermidade, tanto que ele fala que era um espinho na carne dele. Então, Senhor, mas o Senhor o sustentou. O Senhor fez perseverar na missão dele, sabe? Então, Pai, nós estamos nesse mundo e nós vamos viver aflições, a gente precisa entender isso. Mas a gente também precisa entender que o Senhor é um Deus misericordioso, que nos ama e cuida de nós e que vai nos dar a vitória no teu tempo, Senhor. Então, nós clamamos nessa manhã a manifestação dos teus dons, meu Pai, o mover do Espírito Santo na vida de cada pessoa que está orando comigo, Senhor. Eu rogo a Ti que opere a cura, meu Pai, na vida de cada pessoa, porque Tu pode todas as coisas, Tu pode todas as coisas, e nós queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Então eu rogo a Ti que visite a cada lar aqui representado, Senhor, e opera a cura, opera, Espírito Santo, a cura. Visita agora a mente de cada pessoa que está orando comigo, Senhor, e veja em quem essa pessoa está pensando e orando agora, Senhor. Atenda essa oração, meu Pai. Senhor, responda essa oração, Senhor. Opera o milagre da cura na vida de cada pessoa que está orando comigo, Senhor, porque Tu pode todas as coisas e o milagre é para Tua honra, para Tua glória, Senhor. Senhor, que se para nossa cura é necessário um tratamento, uma medicação, uma operação, não sei, meu Pai, se para nossa cura é necessário passar por esse processo, Senhor, nos capacite para isso, nos dê força, nos dê ânimo, que o Teu fruto, Espírito Santo, esteja transbordando em nós. Nos dê, Senhor, porção dobrada do Teu fruto, Espírito Santo. Nos dê amor, alegria, paciência, paz, mansidão, benignidade, domínio próprio, temperança, Senhor. Nos encha, nos encha, nos encha, Senhor, do Teu fruto, para que a gente possa transbordar e que as pessoas nem entendam. Fala assim, meu Deus, como essa pessoa passando por essa situação está assim tão alegre. É porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa fonte de alegria não é a nossa família, nem o nosso trabalho e nem a nossa saúde. A fonte da nossa alegria é o Senhor, Jesus, é o Senhor. É o Senhor que é o motivo do nosso riso, é o Senhor que é o motivo da nossa esperança, é o Senhor que nos conduz para a vida eterna, é o Senhor que é a fonte da nossa alegria, porque esse corpo aqui, esse corpo corruptível, ele um dia, ele vai terminar, ele vai acabar, entendeu? Mas a gente vai ter um dia um corpo incorruptível, um corpo que não terá dor, um corpo que não pecará. Ah, Senhor, é para isso que estamos nos preparando, Senhor. É para isso que estamos aqui, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos ser essa alegria em todos os lugares que a gente vá, no hospital, nas clínicas de tratamento, nos lugares onde fazem, nos consultórios médicos. Senhor, que nós possamos ser sal nesses lugares, temperar esses ambientes, proclamar a Tua palavra. Mesmo se a nossa carne doer, o nosso espírito estará exultante de alegria, Senhor. É assim que temos que ser. Ó, Espírito Santo, visite a cada pessoa que está orando aqui nesse momento, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, meu Pai, Tu sabe de todas as coisas, Tu entende todas as coisas, Senhor. Pai querido, visita cada familiar que está adoecido, doente nesse momento, Senhor. Visita cada um, Espírito Santo. Cuida, meu Pai. Dê sustento, dê provisão, dê oportunidades de tratamento. Meu Pai, dê a aprovação da cirurgia. Senhor, aqueles irmãos que estão em fila de transplante, Senhor, que hajam pessoas, meu Pai, que mesmo no momento de dor, de perda de seus entes queridos, sejam confortados por Ti, ó Senhor, e que optem pela doação dos órgãos, meu Pai, para poder abençoar outras vidas, Senhor. Meu Pai, visita as pessoas que estão na fila de transplante, para que essas filas possam caminhar, meu Pai, possam andar para que as pessoas sejam também abençoadas, Senhor. Ah, Pai querido, console a todos os familiares das pessoas que faleceram e que eles decidiram doar os órgãos, que eles entendam que de uma forma a vida dessas pessoas vão continuar. Ah, Senhor, que bênção, quantos benefícios o Senhor nos dá através da medicina.
através dos estudos científicos, Senhor. O Senhor abençoa a nossa qualidade de vida, nos dando oportunidades. Nós vemos na tua palavra que era muito comum a pessoa ficar idosa e ficar cega, porque não tinha tratamento, não tinha óculos, não tinha nada disso, né? Várias pessoas, a gente vê Isaac, quando foi abençoar Jacó e Saul, ele não enxergava mais, né? Então, assim, são muitos os casos que a visão fica turva, escura, porque eles não tinham os recursos que nós temos hoje. E hoje nós somos tão abençoados, porque nós temos acesso à medicina, nós temos acesso a óculos, nós temos acesso a cirurgias. Senhor, muito obrigada por cuidar de nós, muito obrigada, Senhor, por nos dar todos esses recursos, nos dê as provisões, meu Pai, para medicação, para irmos aos tratamentos. Senhor, cuida de nós. Senhor, eu oro também pelos irmãos da minha comunidade de fé, que o Senhor visite a cada irmão que está enfermo, a cada irmão que pede oração no grupo, Senhor e irmã, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um, de suas necessidades, Senhor. Tu cuida de nós, ó Pai, nós cremos nisso, nós cremos disso, que tenhamos um coração, meu Pai, totalmente inclinado para Ti, uma vida dedicada ao Senhor, para que as nossas orações possam ser respondidas, meu Pai, porque, Senhor, o pecado impede que as respostas de oração cheguem a nós. Então, que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos ter uma vida contigo, uma vida com o Senhor. Pai querido, eu também oro nesse momento pelas pessoas que estão com doenças emocionais, meu Pai, que são doenças que muitas vezes são tratadas com preconceito, até mesmo dentro da nossa comunidade de fé. Eu me lembro que quando eu falei que eu estava com depressão, veio uma irmã expulsar demônios de mim. Eu estava doente porque a minha depressão não era uma depressão, era uma depressão clínica, que eu precisava de medicamento, né? Então, Senhor, eu sei que as pessoas não fazem isso por maldade, mas, Senhor, dê esclarecimento às nossas comunidades de fé para entender que as doenças emocionais são reais e nós somos acometidos das doenças emocionais por conta desse excesso de informação, dessa necessidade de fazer tudo rápido, dessa necessidade de dar conta de tudo, das frustrações, das decepções. Senhor, isso tudo geram doenças emocionais seríssimas, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Meu Pai, por favor, abençoe esses irmãos que estão com essas doenças, meu Pai, que eles procurem ajuda profissional se for necessário, para identificar os gatilhos e para se tratarem. Eu agradeço ao Senhor, porque há pouco tempo eu tive uma crise seríssima de depressão, mas o Senhor me sustentou. Eu fui ao médico, tomei a medicação e agora eu nem tomo mais a medicação. Foi um mês de tratamento só. Para a glória do seu nome, Senhor, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor cuida de mim e de todos nós. Então, Senhor, cuida desses irmãos, dessas irmãs que estão com doenças emocionais, para que eles possam buscar ajuda, para que eles orem mais e mais e mais, perseverem em oração, meu Pai, e abençoe a toda a igreja para olhar com um olhar de compaixão para as pessoas que possuem esse tipo de doença e oferecerem ajuda para orar, ajuda para poder conversar sem julgamentos, meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Pai querido, eu também clamo ao Senhor pelas pessoas que estão mortas espiritualmente, porque quem não tem Jesus Cristo está morto espiritualmente. Então, Senhor, opera, Espírito Santo, a obra, a conversão, convence as pessoas, meu Pai, que nós possamos ser instrumentos, que nós proclamemos a Tua palavra, que nós possamos ser luz, que nós possamos falar do Teu amor para as pessoas. E Espírito Santo, convence e traga para junto de Ti, Senhor, porque não somos nós que o escolhemos, é o Senhor que nos escolhe. Diz assim a Tua palavra, o Senhor nos escolhe. Louvado seja o Teu nome. Senhor, eu rogo pela saúde também das pessoas que moram no estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor venha restaurar as suas saúdes, meu Pai, que o Senhor venha dar condições da continuidade dos tratamentos depois dessas enchentes, meu Pai, que o Senhor possa restaurar a saúde emocional das pessoas que perderam todos os seus pertences, meu Pai, daquelas pessoas que também perderam entes queridos. Senhor, venha restaurar em nome de Jesus. Senhor, se conosco nesse dia, nos livra de todo mal, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor,
que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor, que o Senhor nos leve e nos traga para os nossos lares em paz e segurança, que possamos ter um dia de trabalho abençoado, que tudo que colocarmos à mão seja abençoado por Ti, Senhor. Nos livre, Senhor, de acidentes, nos livre do transtorno de perder nossos pertences, esquecer em algum lugar. Senhor, nos dê essa memória quando a gente estiver em algum lugar, que a gente tenha essa inspiração Tua, Espírito Santo, de olhar para a nossa bolsa, se a gente não esqueceu nada, que sejamos atentos, Senhor, atentos. Pai querido, que hoje possamos ter um dia que Te glorifique, com os olhos da fé ligados, ativados, que a gente possa ver a nossa resposta de oração, que a gente já possa mentalizar ela e agradecer por ela, Senhor. Ó Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, Santo Deus, louvado, louvado, porque Tu és santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que sempre há de ser. Oh, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Também peço ao Senhor nessa manhã pelos irmãos que estão passando pelo período de luto, meu Pai, que o Senhor possa cuidar das vidas dos irmãos. Cuida da minha mãe, da minha tia, de toda a minha família, dos meus primos Kátia e Anderson, que são os filhos da minha tia, que ontem nós fomos ao sepultamento, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da família, para poder dar o consolo que somente vem de Ti. Agradeço, Senhor, por toda a provisão que o Senhor deu em todos os aspectos. Como o Senhor foi bondoso conosco, como o Senhor foi bondoso conosco, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada pela Tua misericórdia com a minha família, Senhor. Muito obrigada. De todo o meu coração, meu Pai, muito obrigada. Senhor, abençoe hoje tudo que nós fizermos. Cuida da nossa família, Senhor. Sê conosco. Cuida da minha filha, da minha mãe, dos meus irmãos, meu Pai. Sê conosco, Senhor, nesse dia. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Agradecida demais por estar aqui diante do Teu trono. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amados irmãos. Amém, amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Até lá.